boa tarde, estudante, tudo bem? Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE, advogado José David de Rodrigues, lá no Jaboatão dos Guararapes. Um grande beijo aí para toda a comunidade escolar que faz essa escola maravilhosa, que eu tenho orgulho de fazer parte. Ó, vamos dar continuidade à aula de ontem, que é a formação do território brasileiro e da sociedade. Hoje a gente vai falar sobre a formação da sociedade. Ontem nós conversamos sobre o território brasileiro, as transformações que houveram ao longo do território, do tempo, né? As transformações ocorridas aí no território brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre algumas questões da sociedade brasileira. As questões que dão as características da nossa sociedade e os movimentos que a transformaram nas suas questões de hoje. Então, é a nossa aula. Mais uma vez lembrando para vocês, seguir aí as nossas redes sociais, seguir o nosso canal no YouTube, porque lá você tem as aulas que estão acontecendo e também todas as outras aulas que já aconteceram. E se você ainda não tem no seu celular o Conecta Aí, baixa lá, tá? Baixa o Conecta Aí para você ter acesso no teu celular a qualquer hora, todas as aulas já trabalhadas do EducaPR, tá bom? Então, vamos lá, vamos embora. Vamos falar de formação do território brasileiro. Puxa aí para a tela, tá aí o nosso tema, tá o meu endereço aí, professor Sérgio Bezerra, no Instagram. Você pode me adicionar, seguir o meu perfil, pode me chamar no direct, que eu vou disponibilizar alguns materiais para vocês que vão lhe ajudar, principalmente vocês, alunos do terceiro ano aí. Ok? Então vamos embora. Vamos trabalhar. Primeiro, povo. Povo brasileiro. O que é o povo? O povo brasileiro é toda a população que habita um determinado lugar, no caso o Brasil. Então, um país é formado pelo seu povo. O que forma um país? O país é formado pelo seu território, né? Pela sua Constituição, que são suas normas, suas leis, e principalmente sobre o seu povo. É sobre o povo que o país exerce a sua soberania, né? Então o povo é parte imprescindível do país. O que seria do país sem o povo? Um país, ele não vive e não existe sem o povo. Mas o povo pode existir sem um país. Tá? A gente tem que entender isso. Tá? O que forma o povo são as características socioculturais, a sua língua, os seus costumes, a sua etnia. São vários povos. O Brasil é composto por vários povos. Né? Nós costumamos a dizer assim, somos o povo nordestino. Por quê? Porque nossas características nordestinas que dão as nossas singularidades, apesar de nós todos sermos brasileiros, mas nós temos culturas, nós temos esse sotaque belíssimo, né? Gostoso, que o pessoal fala, mas quando está numa novela, todo mundo gosta de botar um nordestino numa novela, né? Temos a nossa comida, nossa culinária, o nosso carnaval, que esse ano não tem, né? Que muitas pessoas não conhecem o povo nordestino, mas quando vem para cá conhecer as nossas praias, o nosso carnaval, nosso endoida, quer ficar, quer voltar sempre. O Brasil é composto de vários povos. O povo nordestino tem uma cultura, o povo das regiões amazônicas tem uma outra cultura, o povo do sul do país, do sudeste. Então, o Brasil é formado por vários povos e várias etnias. Branco, negro, o pardo, que na aula passada eu fiz até uma crítica do segundo ano, e esse ano essa aula também vou fazer. Então, o que forma um país são as singularidades e diferenças do povo. Né? Então, o povo brasileiro é o resultado da mixigenação. Nós falamos assim, o povo brasileiro é o povo mais mixigenado do mundo, é verdade. Né? Nós temos aqui uma cultura de troca, de convivência, de relacionamentos com povos diferentes. Você pode ver que na Europa existe um padrão. China.
Japão, os países asiáticos. Tu imagina o que deve ser, com todo respeito, que é um povo fantástico, para você conviver num país asiático, como a China, como o Japão, como a Coreia, onde você vê sempre as mesmas etnias, os mesmos povos. Você não vê essa diferença de cores, de formas de falar, né, como o brasileiro. Isso é fantástico. Então, a nação brasileira, o povo brasileiro, é formado por essas singularidades e diversidades. Então, o povo brasileiro, ele se caracteriza com a sua mixigenação. Eu trouxe esse quadro aí, bota aí o quadro de Tarsila do Amaral, que se chama Os Operários, pintado essa obra magnífica em 1933, que ele mostra nesse quadro, né, um processo histórico da industrialização da região do sudeste brasileiro, de São Paulo, onde começou a haver o desenvolvimento industrial em São Paulo através dos primeiros períodos de Getúlio Vargas. Mas ele mostra aí, ó, nesse quadro, a mixigenação, a diferença do povo brasileiro, né? Então são detalhes lindíssimos nesse quadro Tarsila, que ele está mostrando a diferença do Brasil nesse quadro. Você pode encontrar aí o asiático, o índio, né, o branco, né, o negro. Você pode encontrar vários povos diferentes. E isso é que constrói a nação brasileira. Mas vamos embora. Como é que foi construída a sociedade brasileira? Como é que foi construído o povo brasileiro? Primeiro, com seus primeiros habitantes, né? Quando os portugueses por cá chegaram, né, chegaram pela banda cá, já tinha os primeiros habitantes, que eram os nativos, os indígenas. E veja só, em 1500, os nossos povos nativos eram estimados em 5 milhões de habitantes. Então nós temos aí várias etnias e tribos indígenas que habitavam o território brasileiro, né, que hoje forma o Brasil, dividido em várias etnias espalhadas pelo continente, pelo nosso território. E esse povo indígena, que são os nossos primeiros habitantes, e uma base da nossa mixigenação, eles sofreram um extermínio, né? Não pode dizer que não. E esses povos nativos brasileiros sofreram um tremendo genocídio, que foi gerado pelo conflito entre os colonizadores, entre esses próprios colonizadores que instigavam a guerra entre tribos diferentes. Então, desses 5 milhões na época, morreram milhões, também trazidos por doenças da Europa, que os índios não tinham contato, não tinham imunidade. Então os europeus começaram o processo de colonização do Brasil. Então esses índios morreram boa parte também por essas doenças. E nós tivemos também sobre essa população indígena o etnocídio, que é a perda da cultura e a adoção dos hábitos dos colonizadores. Nós temos aí uma visão muito clara das missões, né? No qual era considerado aí o nativo um povo puro, né? Que era dado para ele a opção de conhecer Jesus, Deus, a religião, para que eles não sofressem, né, o fogo do inferno, fossem, né, pagãos. Então, houve o etnocídio também dessas populações indígenas, que são base fundamental da nossa população. E para você ter uma ideia de como isso resultou na construção da sociedade brasileira e do etnocídio e genocídio trazido, imposto pelos indígenas nativos, hoje a população indígena é de 817 mil habitantes. Então você vai pegar um universo na base de 5 milhões de habitantes, que é estimados na época da colonização. Isso há 520 anos atrás. Aí você vai pegar 5 milhões de indígenas, na qual hoje nós só temos 817 mil. Então você está contando aí os milhões que foram exterminados ao longo de 500 anos, né? De gerações e gerações que deixaram de existir por causa dessa situação. Mas mesmo assim, os indígenas, os nativos, eles foram fundamentais como base da miscigenação brasileira.
ok? Para você ter uma ideia dessa distribuição, eu trouxe esses dois mapas para vocês visualizarem as tribos indígenas distribuídas no que seria o território brasileiro. Então você está vendo aí os Já, os Tupi-Guaranis, né? Os Araúque, os Panos, Aruaque, né? Os Caribe, Tucano, Tupinambá, Potiguar, Tabajara, Caetés. Então vocês estão vendo aí as tribos, as etnias das tribos indígenas distribuídas em todo o território brasileiro. E hoje, você tem ao lado, aonde essas terras indígenas hoje são colocadas os remanescentes dessas tribos. Então você vê, em 1500 eles tinham o Brasil todos para ele, e hoje eles estão concentrados em algumas reservas de terra indígena. Então isso mostra a desconstrução da cultura nativa, o extermínio dessa sociedade. E hoje nós vemos aí defesa de fazer mineração nas terras indígenas, de demarcação, de não demarcação, é uma confusão. Mas esse povo eram os nossos primeiros habitantes. E dentro da história da formação da nossa sociedade brasileira, nós temos que entender também que nós tivemos o início da colonização, né? No século XVI, nós tivemos aí a colonização portuguesa, que trouxeram para o Brasil uma série de europeus. E eles tiveram as relações, as miscigenações entre os portugueses, os europeus e os índios. Sem contar também que em 1532 a 1850 nós tivemos aí a leva de imigrantes africanos escravizados. Então nós tivemos aí 4,8 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil de forma escrava. Então, os europeus, os nativos e mais os escravos foram a base da construção da sociedade brasileira, da população brasileira. Sem contar que a partir de 1870, houve uma ampliação das migrações europeias, onde vieram também asiáticos e latino-americanos em busca do Brasil. E essa mixigenação também está no nosso sangue, ok? Então, os descendentes desses povos formaram o que é a nossa nação de povo mixigenado. Há uma mistura de asiáticos, de europeus, portugueses, italianos, franceses, espanhóis, asiáticos, árabes, sírios, libaneses, africanos de diversas etnias, porque quando nós falamos de negro africano, nós temos várias etnias diferentes, com traços físicos diferentes, e temos os nativos. Então, toda essa mistura, essa vitamina batida no liquidificador, deu as características da formação social brasileira nas suas configurações biológicas, nas suas singularidades físicas. Bom, vamos trazer mais uma vez para vocês a identidade étnica da sociedade brasileira. Como é que o Brasil se identifica? Temos uma foto aí representativa mostrando basicamente a diferença da população brasileira. Mas como é que ela se comporta? 42% se comporta como branca, 9,4% se comporta como preta, 46,8% se denomina parda e 1,1% indígena e amarela. Aí você traz uma ressalva do que a gente já conversou. Tu imagina 1,1% da população brasileira hoje ser indígena e amarela, quanto no nosso território, há épocas atrás, ele era dominado por tribos indígenas, nativas. Então, isso mostra aí a questão. Olha, quando eu falo isso não está relacionado apenas ao Brasil, tá, gente? Isso está relacionado a basicamente toda a América Latina. O povo americano, dos Estados Unidos da América, praticamente dizimou a sua população nativa. Então isso é uma proposta, uma característica da dominação e da colonização, exterminando os nativos. A gente teve essa questão de dominação nas Américas. Mas volta lá para o slide. Vamos lá.
Então nós temos aí essa configuração brasileira, e aí eu fiz uma ressalva entre o preto e o pardo, né? Todos os dois somos 56,2% da população brasileira. Eu falei isso na aula do segundo ano, e eu trouxe esse dado interessante novamente para vocês. Porque o Brasil ele é o único país do mundo que tem essa cor parda, né? Um negócio danado. Quando a gente fala da questão do racismo, a gente não enxerga que o racismo brasileiro ele é tão institucionalizado e estruturado na nossa sociedade que a gente não percebe essas separações. Não é? Uma coisa que eu falo com os meus alunos é sobre o negro americano. A presença do negro americano dos Estados Unidos da América, né? Na sua questão da economia, da sua presença na sociedade americana. O negro americano é negro. Não existe pardo nos Estados Unidos, é negro. Né? Existe uma miscigenação. O negro americano, veja só, o negro e o pardo americano, que são 56% da nossa população, lá nos Estados Unidos dá quase 14%. Mas ele tem o orgulho de ser negro. O racismo americano, que é baseado também nas estruturas americanas, mas o negro americano ele se põe na sociedade americana. Ele se reconhece como negro. Diferente do negro brasileiro, que usa o termo pardo. E é uma crítica mesmo, hein? Porque eu sou ferrado com esse negócio. Eu deixo isso bem claro para os meus alunos. Tá? E temos que ter orgulho. Eu sou negro. Eu tenho como pardo, mas eu me considero negro. Né? Porque todos nós temos na nossa carga genética a presença dos escravos. Né? E quando eu digo que nos Estados Unidos não existe o racismo do negro com o negro, não existe. Nos Estados Unidos existe o racismo do negro americano sobre o negro de outros lugares. Interessante isso. Porque o negro americano ele se comporta e ele se vê como superior em razão das suas condições socioeconômicas. Então o negro americano ele não vê racismo entre o negro americano com o negro americano, mas ele vê a questão da sua superioridade sobre outros negros, principalmente na América Latina e na África. Mas vamos lá, volta aí para o slide. Então nós estamos aí, ó, a nossa população brasileira, que a sua maioria, 56,2%, ela está dentro dessa escala de preta e parda. Ou seja, nós somos o país aí onde nós temos uma força de cor e de etnia muito forte e a gente não faz valer essa representatividade. Ok? Uma outra questão aí que vai estar caracterizada na formação da sociedade brasileira são as migrações internacionais, né? Os imigrantes. Então nós tivemos aí 300 anos de imigração forçada pelos escravos que foram trazidos acorrentados a mortos. 4 milhões e 800 mil é a estimativa que sejam de escravos trazidos para o Brasil. O Brasil foi o país que mais trouxe escravos. Da estimativa é que desses 4,8 milhões trazidos para o Brasil, 600 a 700 milhões morreram no trajeto para cá. E se nós contarmos 300 anos de imigração forçada pela escravização, tu imagina os descendentes desses escravos. Né? Então não é à toa que nós temos a população negra no Brasil bem representativa. Então esses escravos negros foram trazidos das principais colônias portuguesas da África, Angola, Moçambique e Benin. Né? Guiné também, Guiné-Bissau, Cabo Verde e tudo mais. Também vieram as imigrantes livres, portugueses, italianos, alemães, espanhóis, japoneses e outros, né? Árabes principalmente. E esses imigrantes que vieram para o Brasil de outras nacionalidades, eles vieram após a abolição da escravatura, em substituição da mão de obra escrava. Então eles vieram para trabalhar. E aí começa o racismo estrutural institucional no Brasil de uma forma mais velada, né? Aliás, de uma forma mais imposta. Né? E essas migrações desses povos, desses imigrantes livres, muitos deles tiveram incentivo do governo. Preste atenção, uma coisa que eu acho interessante nisso aqui. A sociedade brasileira, na época da escravidão, ela liberou os escravos e deixou os escravos a Deus dará.
não é? Liberou. Teve a decretação da abolição pela princesa Isabel, mas também por uma forte pressão internacional, principalmente da Inglaterra. O Brasil foi forçado, né, em parte também, a acabar com a abolição dos escravos. O último país aí do mundo, praticamente, a decretar o fim da escravidão. Mas ele decretou o fim da escravidão deixando o escravo ao léu, abandonando esse escravo à própria sorte. E uma coisa que eu acho interessante nessa migração internacional da sociedade brasileira foi que muitos desses imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente italianos e japoneses, eles vieram com força de apoio do governo brasileiro, né? Que promoveram a colonização desses imigrantes, né? Investindo. Então aí nós tivemos uma vária quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil em diferentes nacionalidades, né? Então, logicamente, a geografia se faz presente aí, né? Porque os imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos se estabilizaram nas regiões do sul, sudeste, onde as regiões eram muito similares às áreas que eles viviam no país deles. Então a geografia determinou aí, pela singularidade climática, né, das relações aí, que esse povo ficasse por lá. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois nós temos aí as migrações internas, né, do Brasil. Então nós temos aí o ciclo da cana-de-açúcar, onde vieram os europeus e os escravos para o Nordeste. Depois nós tivemos aí do século XVIII as Minas Gerais em exploração, em Goiás, das minas de metais preciosos e gemas, né? Então migrou-se aí e novamente a população brasileira vai para essas regiões e vem uma nova leva de imigrantes. No século XIX, no século XX, o ciclo do café e a industrialização do eixo sudeste e sul do país, onde grande parte da população brasileira migra para essa área, fazendo com que essa área tivesse o maior desenvolvimento econômico e a maior concentração populacional do nosso país, né? Por isso que o Brasil é totalmente contrastante às suas regiões, né? O centro-oeste brasileiro, né, no século XX, onde ele se tornou a fronteira agrícola brasileira, onde população do sudeste, do sul, migraram para o centro-oeste do Brasil, e também, isso também se deu pela construção de Brasília. Então toda essa configuração, ela foi formando o território e a sociedade brasileira, né? Então quais são os contrastes da sociedade brasileira? Para a gente finalizar. Nós temos que entender que a sociedade brasileira é uma construção histórica. E essa construção histórica, ela é feita e ela se condiciona hoje por uma extrema desigualdade econômica, social e regional. Nós não podemos, vamos dizer assim, comparar as riquezas e potencialidades das regiões brasileiras, né? O Nordeste, apesar de ter a segunda maior população do Brasil, é uma região ainda muito pobre em comparação com as outras brasileiras, como o próprio Centro-Oeste, como o Sul e principalmente o Sudeste. O longo do passado escravo relegou ao povo negro o racismo estrutural e institucional, que é o câncer da nossa nação como sociedade. Os baixos índices educacionais comprometeram a construção da consciência política e participação cidadã por grande parte da sociedade. E aí, essa relação a gente tem que entender, né? O Brasil, a sociedade brasileira, ela precisa de construções sociais, culturais e morais, né? Nós estamos vendo isso agora. Esse dado interessante sobre a sociedade brasileira, a gente tem que fazer uma reflexão da sua construção ao longo do tempo e também hoje. Como é que a nossa sociedade está comportando nesse momento de pandemia? Nós vemos negacionismo, né? Nós vemos desrespeito ao isolamento social. Isso tudo é o reflexo da nossa construção social, da educação do Brasil, né? Então, esse tema a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda e com certeza nós vamos nos debruçar sobre ele em outras vertentes mais ao futuro. Bom, gente, agradeço a vocês a oportunidade, beijo grande, foi uma honra ter essas primeiras aulas de vocês aqui do Educopédia de Geografia. Eu espero que nós possamos construir muita coisa daqui para frente ainda.
Então, que esse novo ano venha e que a gente possa fazer um processo legal da construção do conhecimento. Até mais, beijão e até lá. A gente se vê.